A paz do Senhor a todos. Mais uma semana nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de nessa semana falar sobre a vida de Maria Madalena, né? E perguntar a vocês que tipo de mulher que Deus usa, que tipo de mulher Deus busca para estar trabalhando na obra dele, né? Você tem que usar o que você tem, do jeito que você é. E aí a gente pode dar uma olhada na vida de Maria Madalena, que era uma grande mulher, né? Maria Madalena era de uma cidade chamada Magdala, uma cidade de pescadores, na parte ocidental do Mar da Galileia. Alguns, na verdade, antigamente mais, o pessoal dizia que ela era uma prostituta, mas esse boato veio por uma tradição judaica que está escrito no Talmud. Então vamos lá, o que é o Talmud? O Talmud é uma lei judaica que se baseia nos ensinamentos transmitidos diretamente por Deus a Moisés. Então Deus tinha transmitido Moisés de duas maneiras. Uma escrita, que hoje é o nosso Pentateuco, e a outra oral, na qual foi passada de geração em geração, sem ter registro nenhum. Então, quando surgiu a necessidade, depois de a destruição do segundo templo e a dispersão do povo judeu, então surgiu a necessidade de ter algo escrito, né? Então, o Talmud é uma coletânea dos livros sagrados dos judeus rabinos, o registro tanto das leis judaicas, da ética, dos costumes e da história do judaísmo em si. Então, nesse Talmud, alguns autores associam Maria Madalena a uma mulher mencionada no século II, né, que era Maria Magadela, que significa Maria de cabelo trançado. Então, na comunidade judaica, esse título era adjudicado a uma mulher de má reputação, uma adúltera ou uma prostituta. Creio eu que por isso que muitos assumiam que Maria Madalena era, então, uma prostituta. Mas estudando um pouco sobre a cidade de Magdala e sobre a vida de Maria Madalena, a gente pode ver que, na verdade, ela era uma mulher, vamos dizer, rica, né? Porque durante o tempo que Maria Madalena viveu, essa época, Magdala era uma cidade muito próspera, né? Ela era de uma indústria pesqueira e era uma cidade muito próspera. E em Lucas 8, 1, 3, diz que Maria, Joana e Susana assistiam Jesus com suas posses. Então essas mulheres tinham como ajudar. E como Maria seguia Jesus para onde quer que ele fosse, e patrocinando toda a obra dele, ela só poderia ser uma mulher de posses. Porque se você não tem, como você patrocina alguém? Né? Então a gente pode entender que ela não era uma mulher qualquer, né? Então Maria Madalena era assim, entende-se que era uma mulher de posses e uma mulher talvez até influente naquela época. Eu estava lendo e aí você se pega, sabe quando você lê uma história que você já leu várias vezes e na verdade de repente você percebe algo novo assim que você nunca tinha notado na história? É por isso que a palavra do Senhor se diz: a minha palavra se renova a cada manhã, né? Então, eu vou ler um pedacinho de um livro que eu até li, né? 10 Mulheres da Bíblia, de Max Lucado. Eu tirei algumas coisas desse livro, mas eu juntei de muitos outros livros também, né? É madrugada de domingo e o céu está escuro. Na verdade, essas palavras são de João. Estando ainda escuro, é uma manhã escura de domingo. Estava escuro de sexta-feira. Escuro por causa da negação de Pedro, pela traição dos discípulos. Escuro por causa da covardia de Pilatos. Escuro pela agonia de Cristo. Escuro pela alegria de Satanás por ter vencido.
A única faísca de luz vinha de um grupo de mulheres que permanecia ali, à distância da cruz, observando de longe, como está em Mateus 27, 5, 5. Entre essas mulheres, há duas Marias. Uma é a mãe de Tiago e de José. A outra é Maria Madalena. Por que elas estão ali? Elas estão ali para clamar o nome de Jesus, para que suas vozes sejam as últimas a serem ouvidas por ele, antes de morrer. Estão ali para preparar o seu corpo para o sepultamento, tirar-lhes o sangue da barba e limpar o vermelho das pernas. Estão ali para fechar os seus olhos, afagar-lhe o rosto e para serem as últimas pessoas a deixar o Calvário e as primeiras a chegar ao sepulcro. Então, bem cedo naquela manhã de domingo, elas deixam as suas camas e seguem pelo caminho sombreado das árvores. A tarefa delas é triste, pois amanhã promete apenas o encontro com o cadáver. Lembre-se, pessoal, aqui Maria Madalena e a outra Maria não sabiam que essa seria a primeira Páscoa e também não esperavam encontrar o sepulcro vazio, né? Elas não tinham conversado sobre as reações de quando iriam ver Jesus, né? Cristo, por seus sonhos, haviam sido frustrados porque Jesus tinha morrido, né? E elas jamais imaginariam que a tumba pudesse estar vazia. Mesmo assim, naquela manhã, elas se levantaram e foram ali para aquele sepulcro, né? No choro de Maria Madalena, podemos ver que ela sentia muito pela morte de Jesus. Ela não sentia vergonha dele. Ela foi a última a deixar a cruz e a primeira a chegar no sepulcro. Ela era uma mulher leal, né? Maria Madalena, a gente pode ver que ela é invocada pelo menos 12 vezes nos 4 evangelhos, né? Mais do que a maioria dos apóstolos. Então, em Lucas 8:2, diz que Maria Madalena tinha sido curada de espíritos malignos. Resumindo, ela tinha sido curada de 7 demônios. Viver com 7 demônios devia ser bem difícil, né? Mas imagina, aquela libertação, Jesus veio e libertou ela de tudo aquilo. E acredito que ela tenha ficado grata, imensamente grata. E por isso ela seguia firmemente a Jesus. E a gente pode ver em Mateus 26, 56, que todos os discípulos fugiram, deixando Jesus, né? Judas o traiu, vendeu, Pedro cedeu e amaldiçoou Cristo, negou a Cristo. João assistiu à morte, mas desde então nunca mais foi mencionado. Mas Maria estava lá, um testemunhou todos os açoites, a coroa de espinhos, a perfuração de suas mãos e pés, o peso da cruz. Né? Marcos 16:1 nos diz que no início da manhã as duas Marias e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir Jesus, pensando elas que seu corpo estaria lá, inchado, com mau cheiro, com cheiro já de morte, né? Mas elas estavam ali para ungir um corpo frio, com olhos mornos, e se despedir de Jesus. Não foi a esperança delas que levou elas até lá, foi o dever, uma devoção, né? Elas não esperavam nada em troca, porque o que a gente pode esperar de um defunto? Jesus já estava morto. O que ele poderia oferecer a essas mulheres? Né? Então aí a gente vê que esse dever e esse amor devia ser vivido por nós todos os dias. Né? Eu fico imaginando se a Maria, se elas tivessem desistido de ir até o sepulcro, né? Porque Jesus fala com ela em João 20:13. Mulher, por que choras? Porque dentre tantos homens naquela época, num país judeu onde as tradições são totalmente diferentes, Jesus ali escolheu uma mulher para falar, para levar a palavra que ele estava vivo, né? Ela podia simplesmente levantar e falar assim: não, eu não vou. Jesus tinha tantos discípulos, tantas pessoas seguiam ele, por que eu tenho que fazer isso? Deixa que outra pessoa vai lá cuidar do corpo dele. Mas não,
ela se doou, ela foi ao sepulcro fazer aquilo por gratidão, por amor a Jesus, né? E porque ela não desistiu, ela viu o seu Senhor. E foi-lhe dada a maior tarefa já pedida por Jesus. Não é isso fantástico? Quando a gente abandona alguma coisa, ou quando a gente vai até o final. Quando a gente abandona, a gente não sabe o que vai acontecer, o que podia ter acontecido. Mas quando a gente vai até o final, Deus honra. Deus sempre honra, né? Pois em João 20 diz que vemos os discípulos, todos eles foram embora e ela ficou. E ela diz que levaram embora o meu Senhor. Mesmo Jesus já estando morto, Maria ainda o considerava como Senhor. Ela ainda tinha ele como o Senhor da vida dela. E mulheres que levaram a palavra de ressurreição. Jesus veio para aquela mulher para que ela levasse a palavra de ressurreição para todas as outras pessoas. Isso foi uma honra muito grande, principalmente por ela ser mulher, né? E as palavras dela pareciam loucura. Quando ela foi falar com os discípulos, falou: você está louca, mulher, né? E aí mais uma vez eu pergunto, qual é o tipo de mulher que Deus escolhe, né? Uma mulher que foi tirada 7 demônios da vida dela. A gente não tem tantos detalhes, mas por ela ter 7 demônios na vida dela, não devia ser uma vida extremamente fantástica ou correta, né? Mas Jesus, assim, mesmo assim, ainda escolheu ela para levar a palavra de sua ressurreição, né? Nós nos perguntamos às vezes se não somos muito pecadores, né? Será que eu sou muito pecadora para Deus me usar? Mas em 1 Coríntios 1, 26 ao 29, Deus diz: eu escolhi as coisas fracas e desprezíveis para envergonhar os que se acham que já sabem tudo e que não precisam dele, né? A casa de Deus é o único lugar onde o doutor senta para ouvir um mero presidiário pregar. A casa de Deus é um lugar de grandes transformações, né? E numa época onde a mulher e a palavra da mulher não tinha valor nenhum, em uma vida, em uma cultura onde a mulher não é valorizada, Jesus ainda assim escolheu aquela mulher. E a gente pode ver que muitas outras mulheres também patrocinavam Jesus. Então Jesus já tinha um plano para todas essas mulheres. E Jesus tem um plano para você. Então nós somos ex alguma coisa. Mas é por isso que Jesus nos quer. Porque temos testemunho vivo de que Ele pode mudar a nossa história. Basta a gente querer seguir, assim como Maria Madalena foi. Eu vou terminar com mais um trechinho do livro que eu achei legal. Muitas das vezes nós esquecemos das palavras ditas por Jesus e nos mergulhamos em preocupações, medos, tristezas, angústias e dúvidas. E em tais situações precisamos nos lembrar do exemplo de Maria, né? Que foi, embora ela tivesse confusa e incerta quanto ao que iria lhe reservar em seguida, escolheu acordar cedo na manhã de domingo e ir até Jesus, mesmo ele estando morto. Da mesma forma, por mais que sintamos devastados ou distanciados da promessa do Criador, podemos escolher e devemos escolher acordar toda manhã e nos voltarmos para o Senhor. Todo dia é uma escolha nova. Hoje a gente escolhe estar com Jesus e fazer aquele dia melhor. Ou então o nosso dia vai ser muito triste e muito solitário. E talvez somente no fim dele a gente perceba que a gente podia ter feito algo melhor. Se tivesse gasto pelo menos os 10, 15 primeiros minutos, os 15 primeiros minutos do seu dia agradecendo a Deus por tudo que Ele fez em tua vida e por você ter levantado da sua cama, ouvindo, falando, vendo, sentindo os cheiros. Isso tudo é uma bênção. Então agradeça a Deus e seja fiel como Maria Madalena foi. Amém? Nos vemos a semana que vem. Que Deus os abençoe.